Tudo bem com vocês? A nossa conversa hoje será sobre o período da nova república, iniciada, aí no caso o primeiro governo vai ser o governo José Sarney, e esse período tem início ali em 1985 com a saída dos militares do poder. O último presidente militar é o João Batista Figueiredo. Se vocês acabaram de ouvir, não é o pessoal comemorando a redemocratização, porque essa acontecera há 35 anos. Mas, de qualquer maneira, vai ser um período marcado por uma transição política, comemorada por muitos, olhada com desconfiança por outros tantos. Vai ser um momento de redescoberta do Brasil em relação à questão da cidadania. Então nós temos a participação de movimentos sociais. Vai ser um período bastante interessante, conturbado em termos econômicos, esperançoso demais em termos políticos e sociais. Então é um período da história bem bacana, e demonstra também uma característica recorrente da história do Brasil, que são os acordos, são os processos de transição. Obviamente, se são processos de transição, não tem, nesse caso específico, nenhuma ruptura com o período anterior, tá bom? Então a gente vai seguir tentando entender esse momento iniciado em 1985. Então, como é que nós chegamos a 1985? Obviamente pelo calendário depois de 1984, Mas não, vamos entender isso politicamente falando. Brincadeiras à parte, até porque eu sou péssimo em contar piadas. 1985 ele vai ser antecedido por um ano em que a população brasileira depositou grandes esperanças na possibilidade de votar direta, participar de uma eleição direta para presidente da República. Os comícios das diretas já tiveram início ali no final de 1983, ganharam um fôlego muito grande em 84. Em 84, se vocês recordam, em abril de 84 houve a votação da emenda Dante de Oliveira, uma emenda constitucional que previa a ocorrência, a realização de eleições diretas para presidente da República ainda no ano de 84. E essa emenda ela não passou pelo Congresso. As razões foram muitas, até temores em relação ao que poderia acontecer caso as eleições fossem diretas, a eleição de indivíduos considerados indesejáveis pelo regime, pelos responsáveis por essa transição política, no caso específico Leonel Brizola, que tinha grandes chances de sair vitorioso. Então, diante dessa frustração, não restou ao Brasil depositar esperanças quanto ao futuro. E esse futuro seria mais ou menos decidido no dia 15 de janeiro de 1985 pelo Colégio Eleitoral. Na disputa política nós temos dois personagens. De um lado, Tancredo Neves, representando aí a oposição do PMDB, mas era um camarada que tinha bom trânsito junto aos militares, nunca se colocou de forma muito radical. Tanto é que, curiosamente, ele vem como candidato a presidente, não quem seria, por exemplo, um PMDBista histórico como Ulisses Guimarães, que já havia disputado eleições anteriormente, aquela anti-eleição lá de 74. E do outro lado, Paulo Salim Maluf, indivíduo que já tinha sobre ele várias acusações de corrupção. Então ele era uma figura, interessante para esse embate eleitoral, porque seria aquela coisa bem dicotômica, o bem, Tancredo Neves, versus o mal, Paulo Maluf. E aí, num dia bastante chuvoso no Brasil, engraçado isso, eu lembro porque eu assisti pela televisão ao processo todo, Tancredo Neves foi aclamado presidente da República. E a posse se realizaria, aconteceria no dia 15 de março de 1985. O Tancredo Neves tinha como vice de chapa José Sarney. Acontece que às vésperas da posse, Tancredo Neves foi internado. Ele foi internado, isso se transformou num grande drama, o Brasil acompanhando atônito, espantado, esperançoso, os constantes boletins médicos que eram liberados sobre o Tancredo Neves, sobre a saúde do Tancredo Neves. Até que veio o dia 15 de março, alguém tinha que tomar posse, e o vice, então, na chapa, o José Sarney, do
PFL, Partido da Frente Liberal, que era uma dissidência do PDS, que era antiga Arena, ou seja, um político ligado à ditadura militar, ele assume a presidência do Brasil, ele toma posse como presidente do Brasil. E a posse do Sarney vai ser cercada de muitas indagações. Afinal de contas, Sarney teria condições de governar o Brasil? Não seria interessante a participar ou a realização de novas eleições, mesmo com o colégio eleitoral, porque afinal de contas muita gente não confiava na figura do Sarney, né? Outros diziam que o Brasil tinha mesmo que manter, né, essa linearidade política, ou seja, deixa o Sarney tomar posse, ele governará, vai cumprir o mandato, e aí só depois, né, até lá com a Constituição de 1988, é que viria a perspectiva das eleições diretas para presidente, né? E aí, o que vai acontecer? O Sarney, ele assume a presidência. Aí tem um acontecimento dramático, que é a morte do Tancredo Neves em 21 de abril de 1985, ou seja, a notícia da morte dele, um domingo, né, e o jornalista Antônio Brito, que se converteu no porta-voz do governo, ele foi e acabou noticiando, né, houve uma edição especial, assim, logo após o Fantástico, né, ele comunicando que naquela noite do dia 21 de abril de 1985, o presidente Tancredo Neves veio a falecer. Então é uma coincidência de datas também. Então Sarney começa efetivamente seu governo, então o fantasma, digamos assim, a figura de Tancredo Neves sai de cena, e aí o Sarney assume a presidência, né, efetivamente, começa a governar. Só que ele vai herdar muitos problemas, vai ter sérios problemas para governar, e o principal deles está no âmbito econômico, né? A economia brasileira nos anos 80 foi um verdadeiro desastre. Começa com a moratória em 83, uma inflação alucinante também em 83, um aumento assustador da dívida externa, né? O Brasil não tinha condições, não tinha como fazer, né, investimentos, então enfrentou o Sarney, estava de mãos e pés amarrados por conta dessa crise econômica. E em fevereiro de 86, então acontece aquilo que vocês vão ver no bloco seguinte, tá bom?